trevas, a primeira coisa que Deus disse, o que foi? Haja luz. Interessante, irmãos, que Deus criou a luz antes de criar o sol. Antes de criar o sol, se os irmãos olharem depois, vão observar que o sol foi criado lá na frente. Havia trevas, e o Senhor disse, haja luz. Essa luz, irmãos, que brilhou, que acendeu naquelas trevas, ela tem um significado que ultrapassa os limites daquele momento. Essa luz, irmãos, essa luz é Jesus. Amém? Essa luz é Jesus, irmãos. E há um texto lá em Isaías, capítulo 9, um texto messiânico, no versículo 3, aonde Isaías vai falar lá no capítulo 9, vai dizer, porque um filho se nos deu, um menino nos nasceu, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte para a eternidade, mas antes, Isaías vai dizer o seguinte, e aqueles que andavam na região do vale da sombra da morte, nas trevas, resplandeceu a luz, irmãos. Queridos irmãos, um dia esta luz apareceu para mim e para você, amém? Essa luz aqui é que nos guia, essa luz aqui nos dá direção, essa luz aqui ela acendeu dentro de nós, essa luz que o Senhor disse lá, em Gênesis 1, versículo 3, essa luz um dia ela veio encarnar, ou seja, ela tornou-se homem aqui na terra. Glórias a Deus por isso. Olha o que diz aqui, e a luz resplandece nas trevas, as trevas não compreenderam, irmãos. Irmãos, olha que interessante, vamos pensar aqui, naquela festa de Páscoa, era Páscoa, Jerusalém recebia pessoas de todo mundo, porque era Páscoa, e eles iam para o templo, eles iam adorar a Deus, e o Senhor estava ali em Jerusalém, do lado de fora do pátio do templo, e eles não compreenderam, que aquele que estava ali do lado de fora era o Deus, eles estavam procurando Deus, e Deus estava ali andando na rua, e eles não conseguiram ter a percepção, que aquela era a luz verdadeira. Houve alguns momentos que Jesus disse, eu sou a luz do mundo, mas eles não entendiam, meus irmãos, e eu digo que eles não entendiam, porque se eles entendessem, eles não iriam crucificar o nosso Cristo, eles não entendiam que aquela luz Jesus estava ali, era luz, eles não perceberam, embora alguns sim, mas outros não, as palavras de Jesus, eram palavras diferentes, eles não perceberam que a luz ali estava, aqui João, o evangelista, ele vai falar agora de um outro João, que era o João Batista, e ele disse, houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, esse veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele, não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Interessante que, os irmãos sabiam que naquela época também, começou, após a morte de João Batista, começaram a ter um culto em torno de João Batista? Os irmãos sabiam disso? Algumas pessoas começaram a querer cultuar João Batista. Algumas pessoas começaram mesmo após a morte de João, achar que João, e mesmo João em vida, algumas pessoas foram até ele achando que ele era o Messias. Mas João aqui está de início cortando, dizendo bem claro, João que é o evangelista, são dois João, aquele João que apareceu, ele testificou da luz, ele apontou para a luz, quando ele estava batizando, e ele dizia o seguinte, João batizava e dizia o seguinte, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas vem um após mim, a qual eu não sou digno de desatar as suas sandálias, ou seja,
desamarrar o cadarço das suas sandálias. Isso era papel de escravo que fazia. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Por quê? Porque as pessoas vinham até João achando que ele era o Messias. Foi um fenômeno que apareceu, porque foram 400 anos de silêncio. De repente aparece João Batista dizendo: é chegado o reino dos céus. E as pessoas foram até João achando que ele era o Messias. E João disse: não, após mim vai vir um que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. E um dia João estava falando, batizando pessoas, e de repente ele veio andando. Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, João nunca chamou a glória para si, ele nunca chamou atenção para si, ele sempre apontava para Jesus. Ele dizia: ele é a luz verdadeira. Aleluias. Diz aqui no versículo ainda 9: ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Olha só, meus irmãos, e essa luz aonde está? Aonde está essa luz? Essa luz está dentro da tua vida. Essa luz é para quê? É para dar direção. Estamos vendo um mundo caótico, pessoas sem paz, pessoas intranquilas, na verdade. Parece que é o mesmo cenário de escuridão, de trevas. De trevas, irmãos, em vários sentidos, mas esta luz nos dá direção. Essa luz mostra que é uma perspectiva, que é uma esperança lá na frente, e nós podemos olhar para o futuro e contemplar algo novo, mediante essa luz, meus irmãos. Essa luz, ela tem um nome, essa luz é Jesus Cristo. Essa luz é Jesus, e você